Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Cara, falar pra vocês que cada vez que sai uma notícia sobre esse Flora, eu fico mais indignado porque eu percebo que as coisas realmente não mudaram na base de uma gestão pra outra. É a mesma coisa, porque esse diretor aí, o tal do Claudinei Alves, foi no podpé do Marcelinho dar a sua versão de alguns fatos, né? Mas principalmente sobre o Flora. Ele falou também sobre a base, mas aqui o assunto é o Flora e o negócio foi o seguinte. Inicialmente, ele que negociou tudo, disse que ofereceu um salário pro pai dele, que agencia o garoto, de R$3.000, mais ajuda de custos, plano dentário, vale transporte, essas coisas. Daí, lógico, recusaram, ele foi lá e dobrou essa oferta para R$6.000 por mês. Tudo isso para um garoto de 10 anos. E falando assim, parece ser um qualquer, né? Mas vai vendo. Aí ele dá um detalhe que esse 6.000 já estava além do que o Corinthians poderia oferecer, estava acima do teto, ele estava colocando a conta dele em risco fazendo essa oferta. Resumo da ópera, não aceitaram também, o menino saiu depois e ele ainda diz, na cara de pau, sem nenhuma vergonha, que o Palmeiras, como sempre o Palmeiras, teria feito uma simples oferta para levar o garoto de 15.000 por mês, mais R$200.000 em luvas. Aí eu pergunto para vocês, por que será que o nosso rival, que tem uma base excelente, ganha tudo todo ano e revela uma joia por vez, teria feito uma oferta nesse valor sem medo nenhum? Por que será? Eu explico por quê. Porque eles não apostam, eles investem. Enquanto aqui a gente contrata mais de 30 jogadores inúteis para uma categoria que nem existe no país, eles fazem investimento direto na nata, como por exemplo o Flora, outro menino também que veio do Flamengo, né? Eles fazem essa oferta sem medo nenhum, porque eles sabem que se der errado, vai ser um prejuízo de R$2-3 milhões, mas se der certo, eles revelam uma nova joia, exportam para fora e recebem mais de 100 milhões nesse processo. E aí, quem será que tá certo nessa história? Enfim, é por essas e outras que Hendrix e Estevões sempre são revelados por lá, mas deve ser apenas sorte mesmo, uma coincidência. É mais fácil falar isso, né? Cara, e falando em Palmeiras e como essa gestão de base que eles têm deveria ser exemplo no Brasil, o mesmo diretor Claudinei Alves ainda falou sobre a situação atual de Kaique Ferrari, que não renovou com o Corinthians, tem contrato até março do ano que vem e, pasmem, o Palmeiras o procurou, né? E me chama a atenção nessa declaração, onde ele diz apenas que achou antiético o Palmeiras oferecer algo para um atleta com um contrato vigente. Ah, você acha isso antiético? Essa é a sua declaração. E aí sobre a renovação, ele diz que o Corinthians está fazendo o máximo para renovar, está dando tudo de si, mas os valores não batem. E por sinal, a Rádio Itatiaia divulgou esses números, né? Explanou tudo, dizendo que a pedida do empresário para renovarem é de 50 mil por mês, enquanto a oferta atual da diretoria é de apenas 25. E detalhe, na época que o Rubão estava aqui, os valores oferecidos eram de 35 mil por mês. Ou seja, o Corinthians baixou a oferta e tá esperando o quê? Que vão aceitar por pura pressão? E aí assim, cara, eu nem vou fazer juízo de valor nessa proposta, se o Corinthians tem que pagar 50 ou não, se vale ou se não vale, porque ainda tem a questão do Antônio, se ele pretende usar no profissional, né? Porque aí você vai lá, paga caro no moleque, faz um investimento gigante e ele não joga, fica encostado. Então tem que ser bem conversado isso daí, porque o Kaique, pelo visto, quer muito ficar. A vontade do jogador é de permanecer aqui, mas pelo visto vão continuar nessa palhaçada, um pede 50, outro oferece 25, 35 e aí vai acabar saindo de graça, assina com o Palmeiras e o resto vocês já sabem. Cara, imagina se você vai numa loja, parcela algo caro, mas não tem dinheiro para pagar. Pois é, essa situação no Corinthians é cada vez mais comum. E dessa vez, o All Sports afirma que o clube atrasou a segunda parcela de compra do Félix Torres. Não é a última, não é a penúltima. Estamos na segunda e o Corinthians não pagou. Há 15 dias, o valor de 6 milhões dos 30 que o Corinthians negociou aí com o Santos Laguna era para ter caído na conta. E agora, a diretoria tenta renegociar essa parcela, tenta jogar uma conversinha afiada para abafar o caso, mas os mexicanos se veem irredutíveis em relação a isso. Ou me pagam ou se veem com a justiça, né? E tão certo eles, porque eles sabem da nossa situação, sabem que o Corinthians não deve apenas para eles. E que se postergar isso aí, se aceitar um acordo para pagar mais tarde, é capaz de não receberem até o fim do ano. E olha que eu nem entrei na possibilidade de acionarem a FIFA por isso, né? Tá na cara que daqui 2-3 dias nesse ritmo, essa notícia com certeza vai aparecer. Enfim, fiel, tá uma situação insustentável já. Financeiramente, o Corinthians está quebrado, não tem fluxo de caixa para pagar nada. Eu ainda tenho que ver torcedor se achando no direito de, sei lá, dizer que não pode vender o Wesley agora ou que por menos de 40, 50 milhões ele não sai. Gente, o Corinthians não tem esse poder de barganha não. O que vier, o que entrar na conta é lucro. E na mesma hora que o dinheiro vem, ele evapora. Então, boa sorte, Augusto. Eu não queria estar na sua pele nesse momento, mas que você não faça nenhuma cagada porque vamos te cobrar. Isso você tem que ter ciência.
E por falar em Félix Torres, fiel, não só ele, como todo o elenco do Corinthians já estão há 2 meses sem receber os direitos de imagem, tá? A informação do Pedro Ramiro da Band diz que os valores do mês 4 e 5 estão em aberto com os atletas, o que só reforça, cara, a necessidade de uma venda urgente nessa janela. É a melhor fonte de renda que o Corinthians pode ter nesses próximos meses, porque direitos de transmissão, patrocínio, sabe lá quando vai pingar. Inclusive, os 10 milhões mensais que a VaidBet paga todo mês ao clube podem nem existir mais, dependendo do que acontecer nos próximos dias. Então assim, você vê que o clube não consegue respirar financeiramente para pagar o mínimo, que é o salário, o direito de imagem de cada jogador. Já é a terceira vez, acredito eu, que atrasam 2 meses de direitos de imagem só esse ano. E tudo bem, o clube tem como quitar tudo isso em breve, tenho certeza que isso vai ser quitado uma hora ou outra, né? E até um detalhe engraçado, né? Aquela velha frase, vendendo o almoço para comprar janta, nunca foi tão atemporal, né? Não importa a gestão, não importa o que façam, parece que as mesmas notícias de sempre vão aparecer uma hora ou outra e vira uma bola de neve cada vez maior. Enfim, que fase, né? Que fase. Cara, e pra piorar aquilo que já não tá nada bom, a investigação da Polícia Civil em relação ao contrato da VaidBet teve uma atualização nesta manhã, onde a polícia notificou o clube pedindo o contrato da VaidBet e dizendo que vão ouvir a empresa que intermediou a negociação, ou seja, a Alex Cassundé. Além disso, ainda pediram esclarecimentos do presidente Augusto sobre um possível envolvimento de uma empresa laranja no acordo, que de novo, o Corinthians deve sim explicações. Isso não pode ser normalizado por uma parcela da torcida pelo medo de perder o patrocínio. Se o Augusto tiver razão, se ele tiver ciência de que não fez nada de errado, ele que se explica à polícia. É isso, cara, eu torço muito para que ele esteja certo, para que não tenha envolvimento nenhum em nada de errado nesse acordo. Mas isso ele não tem que explicar para mim, não tem que explicar para a torcida, muito menos para a imprensa. Ele tem que se explicar para a polícia. E detalhe, se confirmado, né, tô só supondo, caso confirme aí algo de errado nesse acordo, alguma participação do Augusto, do Sérgio Moro que seja, a casa não vai cair só para VaidBet. Não é que a gente vai perder um patrocínio de 360 milhões e pronto, acabou, dá pra buscar outro e ficar por isso. Não, a casa também vai cair pro presidente. O impeachment vai acontecer, vai ser pedido pela oposição e o resto vocês já sabem. Então assim, só imaginem o estrago que não vai ser. Enfim, na torcida pelo melhor, mas eu definitivamente não coloco minha mão no fogo por ele. Nem por ele, nem por ninguém ali nessa diretoria, tá? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!